Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, sou a professora de História e hoje nós vamos para a aula número 30 do 8º ano. O assunto da nossa aula é Independência do Brasil, a Proclamação. Para o desenvolvimento desse assunto, lógico que temos alguns objetivos a serem atingidos. São eles: apontar as motivações para a permanência de Dom Pedro no Brasil, definir o que foi o Dia do Fico, citar as principais ações de Dom Pedro no poder, identificar os principais partidos políticos do Brasil, composição e ideias defendidas, e explicar o evento de independência do Brasil, conhecido como Grito do Ipiranga. Antes de mais nada, lembrete da professora de toda a aula. Separe os materiais para a aula de hoje. Você vai precisar do seu livro didático, que contempla esse assunto. Por isso, uma dica, já olha lá no índice qual página que aborda esse assunto. Caderno para fazer as anotações das principais informações, assim como lápis, caneta e borracha. Separou os materiais? Já está com ele em mãos? Então, agora é só começar. Vamos entender um pouquinho como que foi essa história do Dom Pedro ficar aqui no Brasil enquanto príncipe regente. Então, o Brasil, naquele momento, Reino Unido de Portugal e Algarves. Lembrem-se, Revolução do Porto de 1820 obriga a família real a voltar para Portugal. Dom João e a corte volta, mas deixa Dom Pedro como príncipe regente, digamos assim, para manter o domínio sobre o Brasil, certo? Nisso, cortes portuguesas começaram a exigir a volta do príncipe para Portugal também. Ele fazia parte da corte, fazia parte da família real. Por que ele ficou aqui no Brasil? Ele tinha que voltar para lá. Porém, a elite do centro-sul do Brasil já exigia que o Dom Pedro tinha que ficar. Eles começaram ali a formar um movimento para fazer com que Dom Pedro permanecesse no Brasil. O que vai acontecer? Em 1822, a disputa de poder entre essas duas forças políticas, a força portuguesa por meio das cortes e a força das elites aqui do Centro-Sul, começaram assim a exercer momentos bem decisivos para o processo de independência do Brasil. Dia do Fico, já ouviram falar sobre ele? Aconteceu no dia 9 de janeiro de 1822. O Dom Pedro vai receber um manifesto com mais de 8.000 assinaturas, pedindo para que ele ficasse no Brasil e não voltasse para Portugal. Até uma das célebres frases do Dom Pedro nesse dia foi: "Como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, digo ao povo que fico." Dizem as más línguas, Dom Pedro era um namorador, tinha várias amantes. Dizem que a maior parte das assinaturas eram de mulheres que pediam para que Dom Pedro continuasse no país. Então ele concorda e permanece no governo do Brasil. Mas ainda Brasil, Reino Unido, não é independente, mas aos pouquinhos está se aproximando o dia. Vamos lá? Em 4 de maio, Dom Pedro acaba determinando que qualquer ordem vinda de Portugal só seria obedecida com o seu cumpra-se, ou seja, dependia da liberação de Dom Pedro. Isso vai causar uma certa rixa ali com as cortes portuguesas. Em 1º de agosto, ele ainda assina um decreto que declarava inimigas as tropas militares enviadas de Portugal sem o seu consentimento. Com essas atitudes, ia ganhando corpo a ideia de independência do Brasil, principalmente em meio à elite do centro-sul brasileiro. Outra situação. Dentro do Brasil, existiam
3 partidos políticos que tinham diferentes ideias sobre o futuro do Brasil. Nós tínhamos o Partido Brasileiro, o Português e o Radical. O brasileiro, ele era composto por quem? Fazendeiros, altos funcionários e ricos comerciantes. O que eles tinham como ideia, como objetivo? A independência do Brasil e uma monarquia que fosse chefiada por Dom Pedro. Já o Partido Português, que era composto por ricos comerciantes portugueses, ele até aprovava a política das cortes de recolonizar o Brasil. Então, que o Brasil continuasse colônia de Portugal. Já o Partido Radical, lógico, as ideias vão ser as mais radicais das 3. Era composto por membros das camadas médias urbanas e defendia a ruptura com Portugal, não dependemos mais dos portugueses, e a instalação de uma república além do fim da escravidão. A escravidão que só vai ser finalizada mesmo muito mais tarde ali no governo do Dom Pedro II, mas aí já estavam com essas ideias. Muito bem, 7 de setembro de 1822, o que vai acontecer? Às margens do tal Riacho do Ipiranga, em São Paulo, Dom Pedro vai receber 2 cartas, uma das cortes portuguesas e a outra de José Bonifácio. José Bonifácio, que era um conselheiro do Dom Pedro. Dizem as más línguas que tinha até um caso com a esposa de Dom Pedro. O que falava a carta das cortes? Ela anulava os atos de Dom Pedro no Brasil e ameaçava fazê-lo regressar à força para Portugal. O objetivo era que o Brasil voltasse a ser colônia portuguesa e não mais Reino Unido de Portugal. Já a carta do Bonifácio dizia o seguinte: ou você volta como prisioneiro das cortes para Portugal ou proclama a independência. Está nas tuas mãos esta ação que vai determinar o futuro do Brasil. Muito bem, Dom Pedro escolhe romper com Portugal, fato que ficou conhecido como Grito do Ipiranga. Assim, o Brasil ele vai conquistar a independência política, aquela história de independência ou morte. Embora esse quadro do Pedro Américo, ele foi feito em 1888, que foi uma encomenda da monarquia, de Dom Pedro II, que estava no comando do Brasil. A ideia era elevar a figura de Dom Pedro, pai do Dom Pedro II, como um herói nacional, defendendo a importância da monarquia no Brasil. Na realidade, nesse dia, Dom Pedro estava com alguns problemas intestinais e acabou parando para fazer o número 2. E aí ele recebe o recado tanto das cortes, fazendo essa ameaça, quanto do José Bonifácio, o orientando a tornar o Brasil independente, uma vez que ele teria apoio principalmente da elite brasileira. E aí que ele vai defender a ideia da independência. Mas não foi toda essa pompa como está representada aí. É uma maneira, sim, da gente valorizar a nossa história. Já pensou se colocam nos livros de história? Dom Pedro estava com dor de barriga, chegou para fazer o número 2 e daí deixou o Brasil independente. Essa é uma forma de melhorar um pouquinho a história. Até coloquei para vocês uma atividade referente a esse quadro, referente também a essa segunda versão da história.
Outra coisa que é bem importante destacar, que para Portugal reconhecer a independência do Brasil, o Brasil precisou pagar uma multa a Portugal, cerca de 2 milhões de libras esterlinas. E para pagar esse valor a Portugal, o Brasil acabou emprestando dinheiro da Inglaterra. Ali é o início da nossa dívida externa. Mas tudo isso a gente vai entendendo melhor no decorrer dessas aulas. Continuando, a emancipação política do Brasil, ou seja, a independência, ela foi liderada principalmente pela elite do Centro-Sul, sobretudo de quais estados? São Paulo, Rio de Janeiro e também Minas Gerais. Qual era o interesse, o objetivo? É que eles eram bonzinhos? Não. Eles tinham interesse em manter a liberdade de comércio, o que ia aumentar os seus lucros, ampliar a autonomia administrativa e conservar seus privilégios. E entendendo quem ajudou o Dom Pedro nesse processo de independência, a gente compreende o projeto de independência vitorioso, que foi aquele em que a monarquia se preservou, na figura de Dom Pedro enquanto nosso líder, nosso rei imperador, a escravidão ela perpetua e ainda há restrições em relação ao exercício da cidadania. Por quê? Eu vou explicar para vocês futuramente a questão da primeira Constituição do Brasil, a Constituição de 1824. Ela vai colocar que não são todas as pessoas que vão poder votar. São homens maiores de tal idade, com valor e que recebem que tem tal rendimento, ou seja, mais ricos. Tá? Por isso que eu digo, o exercício da cidadania era restrito a um grupo de pessoas, privilegiando quem? Justamente essa elite do Centro-Sul. Coloquei para vocês também a imagem de José Bonifácio, que é considerado o patrono da independência, porque foi ele que deu essa orientação para que Dom Pedro proclamasse a independência do Brasil. Como eu disse para vocês, nada porque ele era bonzinho, gostava muito, sempre pensando de que maneira o Brasil poderia lucrar mais, continuando enquanto colônia de Portugal ou modificando, tornando-se independente e tendo essa liberdade comercial, essa autonomia administrativa. Na próxima aula, a gente verá um pouquinho sobre as rupturas e continuidades no Brasil pós-independência. O que continuou igual e o que acabou completamente. Neste momento, vocês vão para a atividade, que tem por objetivo revisitar as informações da aula de hoje para que vocês se autoavaliem quanto ao entendimento sobre cada assunto tratado, bem como fixar algumas informações que serão utilizadas futuramente. Bons estudos a todos, até a próxima aula, um abraço e tchau!